Salve amigos do canal Detetive Vascaínos, tudo bom? Melhor agora me dirigindo a vocês. Tá começando mais uma semana e aqui estou eu, na graça de Deus, com mais um boletim sobre o Vasco. O Vasco que já juntou os cacos aí, já arregaçou as mangas, já tá trabalhando duro para os compromissos importantes aí do Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Cuiabá, vice-lanterna da competição. Jogo que pode determinar aí o fim do jejum de vitórias em São Januário. Só que do outro lado, tem um time também desesperado para sair o quanto antes da zona de degola. Todo esse cenário eu vou te contar aqui com detalhes do primeiro dia de treino pós-ressaca pela eliminação na Copa do Brasil. Isso e muito mais você encontra aqui, mas antes não esqueça de já deixar o seu like aí no vídeo, contribuir com o meu trabalho para eu poder permanecer no ar por muito mais tempo. Então, inscreva-se e participe do canal. Bom, galera, está aberta a semana e com ela 2 jogos importantes para o Vasco no Brasileirão. O Cuiabá, nesta próxima quinta, e o Bahia, na outra segunda, complementando a rodada. Com o time em queda livre e há 8 jogos sem vencer, o Rafael Paiva não tem outra alternativa. É treinar, usar do papo, ajustar o que está errado e até mesmo estabelecer novas mudanças no time. Hoje os jogadores se reapresentaram após a eliminação de sábado à noite na Copa do Brasil e o grupo ainda sente o resultado, né? Os semblantes eram assim, com um certo desânimo, até porque deixou a desejar, de não retribuir toda a linda festa que a torcida do Vasco proporcionou naquela ocasião. Mas o Rafael Paiva entende que a vida que segue, que agora é focar todas as atenções do Brasileirão, garantir logo os 45 pontos que permitem um time matematicamente se manter na primeira divisão e aí sim, depois ver até onde o Vasco pode chegar em termos de classificação para uma competição internacional. Hoje é inegável que pela campanha que tem, a Sul-Americana é o principal objetivo. O Vasco, apesar dos pesares, segue na zona de classificação da Sul-Americana. Está em 10º com 37 pontos e 29 jogos, um jogo a menos que os demais. Justamente esse jogo contra o Cuiabá. O primeiro time abaixo dessa zona de classificação da Sul-Americana é o Bragantino, com 34 pontos em 30 jogos. Por isso, a importância de estabelecer aí uma distância desses que estão abaixo para que os novos objetivos do time possam ser alcançados com mais facilidade. A queda de rendimento da equipe é brutal. Em que pese ter feito um bom primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, apresentou 2 tempos distintos e foi visível a queda do desempenho físico. Muitos jogadores cansados, se arrastando e não tendo força para executar o futebol da melhor maneira, ainda mais naquele campo encharcado. O Vasco está precisando de saúde para sair dessa. E é isso que o Rafael sempre toca nas coletivas. Porém, hoje ele tem que trabalhar com o mental do grupo, e fazer com que os jogadores assimilem esse conceito da melhor forma. O Vasco não vem produzindo como no início do trabalho do Rafael Paiva, tanto que o treinador já disse que quer ver o Vasco daqui para frente, como foi diante do Atlético no primeiro tempo e como aconteceu em outras oportunidades, como por exemplo contra o São Paulo no primeiro turno, onde o time fez uma exibição de gala. Então, vencer, sair desse jejum incômodo e convencer, esses são os primeiros objetivos do Vasco daqui para frente. Em seguida, priorizar a manutenção na Série A e se classificar para uma Sul-Americana da vida. Hoje, nas atividades, o Rafael teve uma conversa longa com o grupo, parabenizou pela postura diante do Atlético, mas também enumerou algumas situações que precisam ser corrigidas. Erros ali de posicionamento principalmente. Ele continua com o discurso de acreditar no grupo até para blindar os seus jogadores. Entende que críticas ou observações precisam ser feitas em casa, Tal roupa suja se leva em casa sem que as coisas fiquem assim explanadas, expostas. Na visão do Rafael, o Vasco tem condição de jogar de igual para igual com qualquer equipe. Tem capacidade, ele quer que o grupo tenha essa mentalidade. Assimile isso e leve para dentro de campo. Sobre o sistema defensivo, muito então criticado, o técnico elogiou a postura de seus jogadores diante do Atlético. Acredita que defensivamente o Vasco fez um jogo sólido. Inclusive o Léo Pelé e o João Victor podem ser aí, tem tudo para serem mantidos contra o Cuiabá. A dúvida mesmo, para variar, continua no ataque, O ataque é a dor de cabeça do Rafael Paiva, desde que ele perdeu o Adson e o David,
já que ele tentou engatar aí uma formação com Coutinho também e Payet e teve que recuar no último jogo dessa ideia após aquele fiasco contra o São Paulo. Porém, o treinador adotou a tal dobradinha dos laterais, né, colocando ali o Pumita pela direita. Ainda a gente não tem essa confirmação de que ele vai manter esse estilo de jogo, essa formação, até porque o Cuiabá é um adversário muito mais frágil e o cenário de jogar em casa conspira a favor do Vasco, né, de trazer algum fato novo em campo. O Rafael, ele foi muito cobrado, inclusive pelos torcedores, pelo fato de não dar mais chance ao Maxime Domingues, né, e outros atletas, no sentido de encontrar aí um outro jeito, uma outra maneira do Vasco construir o ataque. Portanto, nos treinamentos de terça e quarta, a gente já pode aí ter surpresas e muitos testes com outras peças que possam ter aí um encaixe lá na frente. O Vasco vem oscilando muito nos jogos e essas oscilações vêm prejudicando o controle de bola e a transição, né? O Paiva destaca isso. E ele, com o elenco que tem, é obrigado a achar soluções para isso dentro do grupo. Então, é o que tem feito, junto aos seus pares da comissão técnica, para buscar aí um novo conceito para o ataque, porque está deixando muito a desejar. Eu continuo com a minha opinião, que está na hora do Paiva pensar em novas alternativas táticas para o Vasco. O Vasco vem muito refém desses jogadores de jogar com pontas, né? Um ponta na direita, outro ponta na esquerda. Acho que poderia arriscar mais, mudando a formação ali, testando também novas situações no meio campo. Pior que tá, não dá. Bom, agora vamos dar uma pincelada rápida no Cuiabá, que vem de 2 bons resultados, apesar da penúltima colocação no campeonato. Ele venceu em casa o São Paulo no início de outubro e na última rodada empatou contra o Atlético Goianiense lá fora. A tendência é que o time venha para o Rio com um sistema de 3 zagueiros, né? Então 5 defensores lá atrás, que o seu treinador, o Bernardo Franco, adotou inclusive nesses 2 últimos jogos. O Cuiabá está com 27 pontos e precisa mais do que nunca de somar pontos para encostar aí no primeiro time fora da zona, que hoje é o Vitória com 32. Uma baixa já confirmada para essa partida é o ex-jogador do Vasco, o volante Lucas Mineiro. Tá lembrado dele? Ele está suspenso por ter tomado ali o 3º cartão amarelo no jogo passado. Porém, o time também conta com 2 retornos, né? Tem o meia Lucas Fernandes e o lateral direito, o Matheus Alexandre, que voltam de suspensão. Amanhã eles vão fazer mais um treinamento lá e à tarde embarcam aqui para o Rio, onde fazem mais um treino na quarta por aqui. Estão focados em trazer na bagagem um bom resultado e confiando no atacante paraguaio Isidro Pita, que chegou à marca de 100 jogos pelo Cuiabá na última partida e é uma das peças aí de maior eficiência do time. Na quarta-feira, véspera da partida, a gente tenta trazer aqui algum convidado que possa dar mais detalhes desse nosso próximo adversário. Bom, galera, por hoje é só. A gente espera que o Vasco possa progredir, né? Porque tá brabo. São 8 jogos sem vitória e isso vai pesando nas costas dos jogadores, vai se criando aí uma pressão gigantesca e se os resultados não aparecerem, começa aquela velha briga de somar pontos nas rodadas finais para fugir de qualquer risco. E o Vasco tem que colocar na cabeça que Copa do Brasil já era, passou. Agora o time tem que fazer o seu melhor para terminar o ano numa posição honrosa no Campeonato Brasileiro. Cada jogo é uma final sim, portanto, serão 9 finais pela frente, até que esse time aí volte a ser aquele time, né, de 2 meses atrás, quando conquistava pontos importantes no Campeonato Brasileiro e competia aí quase todo o jogo. E você, tá esperançoso que esse Vasco volte a vencer ou já perdeu as esperanças? Então, deixe sua opinião e vem comigo nessa, beleza? Então, aquele abraço, meus amigos.